Você já percebeu como o mundo se assusta quando você começa a se transformar? Como de repente as pessoas que nunca se importaram com o seu esforço agora passam a te observar com estranhamento? Como aqueles que te ignoraram no fundo da dor agora parecem incomodados com a sua força? É quase cômico. Quando você se dobra, ninguém estende a mão. Mas quando você se levanta, é como se o seu próprio crescimento fosse um ataque. E a verdade, por mais amarga que seja, é essa. Ninguém está preparado para lidar com quem sobreviveu ao inferno sem perder a vontade de vencer. Não. Você não deve se desculpar por isso. Não deve se desculpar pela raiva que aprendeu a controlar, pela frieza que desenvolveu para proteger o que ainda restava de você, pela maneira como você aprendeu a andar no escuro sem tropeçar. Você não deve se desculpar por ter endurecido quando a única alternativa era quebrar. Eles não esperavam que você voltasse. Você foi descartado, ridicularizado, esquecido. Sequer se deram ao trabalho de disfarçar a comemoração enquanto você caía. E por quê? Porque você parecia frágil demais. Porque seu silêncio foi confundido com fraqueza. Porque sua tentativa de manter a bondade, mesmo diante da rejeição, foi vista como submissão. Maquiavel diria: é mais seguro ser temido do que amado quando não se pode ser ambos. E você tentou ser amado, tentou tanto, tentou com palavras, com gestos, com paciência. Mas o mundo é afiado com quem não aprende a cortar de volta. Eles queriam que você desaparecesse, mas você não desapareceu. Você sumiu por um tempo, para renascer. E não, você não renasceu como herói, porque os heróis morrem cedo. Você renasceu como alguém que agora carrega cicatrizes como armadura, como alguém que não precisa mais justificar a própria intensidade, como alguém que entendeu que ser bom não basta, que o mundo não tem pena dos que sangram em silêncio, e que, sim, ser subestimado é a maior arma de quem ainda não revelou do que é feito. Eles te fizeram assim, não com apoio, mas com ausência. Não com palavras de incentivo, mas com a frieza calculada de quem finge que não vê. Eles queriam te usar como escada, mas a escada se moveu. E agora eles não têm onde pisar. E agora eles olham para cima, e você está lá, na posição que disseram que não era para você, com a postura que antes chamavam de arrogância, mas que agora é apenas dignidade. E o mais curioso, eles sabem que fizeram parte da sua queda, e sabem lá no fundo que também tem culpa pela criatura que voltou, mas jamais irão admitir. Vão tentar pintar sua nova versão como agressiva, como fria, como distante. Porque é mais fácil criticar sua evolução do que admitir que falharam com você. Mais fácil dizer que você mudou do que reconhecer que foi a dor que eles causaram que te moldou. Maquiavel enxergava isso com clareza. Ele sabia que o poder incomoda mais do que a miséria, que a força assusta mais do que a fraqueza comovente, e que para manter a integridade num mundo hostil, é preciso sim saber usar o que os outros chamam de monstruosidade. Mas aqui vai um segredo. Você não é um monstro. Você é o reflexo da negligência alheia. É o resultado de todas as vezes que precisou engolir o choro, a raiva, o orgulho. É a prova viva de que até mesmo os rejeitados podem subir. Não por aprovação, mas por mérito, por sobrevivência. E agora, ao voltar, você precisa saber disso. Você não deve satisfações a ninguém. Não deve explicações por estar mais firme. Não deve pedir desculpas por ser seletivo. Não deve baixar o olhar por não aceitar mais ser manipulado. Não deve abaixar o tom só porque sua voz incomoda quem se alimentava do seu silêncio. Você chegou até aqui por mérito próprio. E se você se curvou no passado, foi apenas para tomar impulso. E se você se calou, foi apenas porque ainda não era a hora. Mas agora é. Agora é a hora de deixar que todos vejam o que você se tornou.
Não para humilhar, não para revidar, mas para que fique claro, você não é mais a mesma pessoa que eles deixaram para trás. E isso incomoda, porque você quebrou a narrativa. Você quebrou a profecia deles sobre o seu fracasso. Você é o erro estatístico. É o que não era para dar certo, mas deu. E isso fere mais do que qualquer vingança. Porque é impossível ignorar a presença de alguém que deveria ter sido enterrado, mas voltou em pé, mais forte do que nunca. Não se desculpe pela nova versão de si mesmo. Não peça perdão pelo que precisou se tornar para continuar vivo por dentro. Não recue porque os outros não sabem mais como te rotular. Eles te criaram com as próprias mãos e agora terão que conviver com o resultado. Porque você não veio pedir espaço. Você veio tomar o seu. Você passou tanto tempo tentando ser compreendido, tentando se explicar, tentando provar que suas intenções eram boas, que sua alma era limpa, que seu coração era verdadeiro. E o que recebeu de volta? Silêncio, julgamentos velados, abandono disfarçado de indiferença. As pessoas esperam que você mantenha a pureza, mesmo em meio ao caos. Esperam que você sorria mesmo sendo ignorado, que estenda a mão mesmo com o peito sangrando. Mas chega uma hora inevitável, em que a única forma de continuar vivo é matando aquela versão de si mesmo que insistia em agradar. Maquiavel sabia. Ser gentil demais por tempo demais é como deixar o inimigo armado enquanto você se mantém desprotegido. E então você entendeu. Entendeu que não devia mais pedir perdão por estar mais frio. Entendeu que o olhar que antes buscava aprovação agora precisa buscar direção. Que sua voz não pode mais ser usada apenas para acalmar os outros, mas para afirmar sua presença. Você não deve pedir desculpas por ter endurecido. Você deve pedir desculpas a si mesmo por ter sido mole por tanto tempo. Por ter confiado em quem só usava sua fragilidade como ferramenta de manipulação. Por ter se doado inteiro a quem nunca mereceu nem mesmo o seu silêncio. As pessoas adoram a sua luz, até perceberem que não podem mais controlá-la. Elas elogiam sua doçura, até você dizer o primeiro não. Elas romantizam sua empatia, até você colocar limites. E aí, o jogo vira. O mesmo mundo que te chamava de forte começa a te chamar de insensível. O mesmo grupo que te dizia, você é diferente, agora te acusa de ter mudado demais. Claro que mudou. Você teve que mudar. Ninguém sobrevive à repetição das mesmas feridas sem escolher se proteger de um jeito mais duro, mais afiado, mais seletivo. Maquiavel não acreditava na bondade como regra. Ele acreditava na bondade como estratégia, algo que deve ser usado com sabedoria, quando houver vantagem, e nunca como armadura cega. Ele não defendia o caos, defendia a autonomia. E você só se torna verdadeiramente livre quando para de moldar sua personalidade para caber no mundo de quem não te respeita. Quantas vezes você já se pegou justificando sentimentos que ninguém nunca se preocupou em entender? Explicando reações que só aconteceram porque você já tinha sido ignorado, traído ou esvaziado? Quantas vezes você se curvou para manter uma conexão que, na verdade, era sustentada apenas pelo seu medo de ser deixado? Você pediu desculpas por estar cansado, por não responder a tempo, por estar distante, por não se sentir mais tão acessível. E no fundo, cada uma dessas desculpas era uma faca virada contra si mesmo. Porque a verdade é que por trás de cada "me desculpa por isso" havia um "eu ainda estou tentando ser aceito". Mas hoje, você não precisa mais disso. Você não precisa mais da aceitação de quem só te valorizava enquanto podia te controlar. De quem só sorria para você enquanto você servia. De quem só respeitava sua presença enquanto ela vinha acompanhada de submissão. E se ser você agora incomoda, ótimo.
Sinal de que você não está mais agindo como coadjuvante no próprio caminho. Você deve isso a si mesmo. A versão de você que chorou sozinho e ninguém viu, que foi leal enquanto recebia silêncio, que foi justo enquanto o tratavam com desdém. Aquele você que foi bom, até perceber que bondade demais, em certos ambientes, é um convite ao abuso. E que, para continuar, era preciso parar de tentar ser o herói e aceitar que, às vezes, o mundo exige um monstro, mas não um monstro descontrolado. Não um destruidor sem propósito. Um monstro lúcido. Um monstro que sabe o que quer. Um monstro que não se vende, que não abaixa a cabeça, que não justifica sua existência. Você quer saber qual é o maior erro de quem acorda para a realidade? É tentar conciliar sua nova força com os vínculos que se alimentavam da sua fraqueza. Mas essa convivência é impossível. Quem só soube se aproximar da sua versão submissa jamais vai suportar seu renascimento. E vai doer. Vai doer perceber que muita gente só ficava porque você se diminuía. Vai doer ver quem você sempre defendeu virar o rosto quando você decide se proteger. Vai doer perceber que o preço da sua verdade é a distância de quem você mais tentou manter por perto. Mas vai valer a pena, porque no lugar da culpa vem a clareza, no lugar da submissão vem o poder de escolha, e no lugar da carência vem o respeito, mesmo que seja o respeito do silêncio, mesmo que seja o respeito do afastamento, mesmo que seja o respeito amargo de quem te perdeu e agora não pode mais te usar. Você não deve se desculpar por ter mudado. Você deve se orgulhar disso, de ter feito o que ninguém esperava, de ter escolhido levantar da queda com mais coragem do que amargura, de ter aprendido a colocar a si mesmo como prioridade sem perder sua alma no processo, de ter descoberto que a verdadeira liberdade começa quando você para de pedir desculpas por existir. E se alguém te perguntar por que você está mais firme, mais direto, mais seletivo, você responde com um sorriso calmo e diz: porque eu me cansei de ser destruído tentando ser leve demais. Todo sofrimento acumulado, todo desprezo suportado em silêncio, todo momento em que você precisou engolir em seco para não explodir, tudo isso não foi fraqueza, foi construção. Você ainda não sabia, mas estava criando uma fortaleza dentro de si. Uma base sólida feita de dor não extravasada, de angústias recicladas, de mágoas transformadas em disciplina. E essa base silenciosa e invisível por fora é o que agora sustenta sua força. Maquiavel escreveria que quem sofre em silêncio também se arma em silêncio. E o mundo, distraído pela sua antiga mansidão, não faz ideia da força que você está prestes a revelar. Não se trata de vingança. Isso seria pouco. Raso. Fraco até. Se vingar significa ainda estar preso a quem te feriu. O que estamos falando aqui é de algo mais alto, mais frio, mais estratégico, de devolver o que te deram, não com as mesmas armas, mas com a ascensão que eles jamais esperaram. Enquanto esperavam que você caísse, você construiu. Enquanto zombavam da sua dor, você silenciava. E nesse silêncio aprendia. E o que ninguém viu, ninguém impediu. Toda dor acumulada é um investimento de força. Cada humilhação que você aguentou sem explodir foi uma pedra na fundação da sua nova identidade. Cada engole o choro que você obedeceu formou um músculo emocional. Cada não se defenda, apenas vá embora criou em você uma postura que ninguém mais derruba. É isso que eles não veem. Que quanto mais tentaram te dobrar, mais você aprendeu a ficar de pé. E agora, depois de ter suportado tanto, você começa a perceber uma coisa importante. O tempo está do seu lado. Porque enquanto os outros vivem à base de reação, tentando parecer fortes, tentando provar alguma coisa, tentando vencer a qualquer custo, você aprendeu a se mover em silêncio, a crescer em silêncio,
a se reconstruir sem alarde. Isso não é apenas maturidade, é poder. Maquiavel dizia que os que vencem não precisam se justificar. E é exatamente esse o ponto. Você não precisa provar que superou. Você não precisa gritar que venceu. Basta aparecer. Estar ali, de pé, sem se dobrar, com o olhar firme, com a energia limpa e a presença pesada. Só isso já quebra qualquer narrativa criada sobre você. A sua vitória é o fim da mentira que contaram. Eles queriam que você reagisse com fúria, que se rebaixasse, que se perdesse tentando provar que ainda merecia ficar. Mas você não reagiu, você observou, você entendeu. E ao invés de se vingar, você escolheu se lapidar. Eles te ofereceram o caos, e você respondeu com estratégia. Eles te ofereceram exclusão, e você respondeu com evolução. E agora, sem pedir licença, você está pronto para tomar o que é seu. E não se engane, ninguém vai te entregar nada. O mundo não te deve nada, e os que te feriram menos ainda. Mas Maquiavel já ensinava que o poder raramente é concedido, ele é tomado. Tomado com frieza, com convicção, com coragem. Não pelo grito, mas pela presença. E agora, chegou o seu momento. De não apenas se tornar tudo aquilo que tentaram destruir, mas de ir além. De se tornar aquilo que eles jamais imaginaram que você conseguiria ser. Você é o erro de cálculo deles, a exceção, a quebra do roteiro. Mas há um detalhe importante que precisa ser dito. Não adianta ter força acumulada se você continuar tentando usá-la para agradar. Toda essa potência que você carrega agora não pode ser desperdiçada tentando mostrar que mudou para quem já decidiu não te enxergar. Isso não é ascensão. Isso é recaída. A sua força só se torna verdadeiramente sua quando você para de oferecê-la como uma prova de valor aos outros. Ela precisa servir à sua trajetória, não ao seu passado. E é aqui que a filosofia de Maquiavel volta com peso. Você não pode se dar ao luxo de ser previsível. Quem já sabe como te atingir, como te provocar, como te arrancar do centro, tem poder sobre você. Mas quando você começa a responder com silêncio ao invés de impulsos, com distância ao invés de carência, com clareza ao invés de justificativas, aí sim você se torna perigoso, incontrolável, respeitável. Agora, preste atenção. Os mesmos que te rejeitaram vão começar a sentir sua ausência como uma falta que arde. Vão tentar te trazer de volta com elogios, com promessas, com memórias seletivas. Vão dizer que você está diferente, como se fosse um defeito. Vão perguntar o que aconteceu com você, como se a culpa pela mudança fosse sua. E você vai olhar com tranquilidade e responder com silêncio. Porque não se explica crescimento para quem se beneficiava da sua estagnação. Você está se tornando tudo o que precisava ser. E não deve desculpas a ninguém por isso. A sua evolução incomoda porque é inegável. Porque ela não veio como resultado de um plano, mas como consequência de uma série de quedas que ninguém viu, de batalhas que ninguém te ajudou a enfrentar, de dias em que você esteve por um fio e não caiu. Então agora, não retroceda. Não diminua sua presença para caber nos espaços que te sufocaram. Não suavize sua energia para agradar os mesmos que te usaram. E, acima de tudo, não peça desculpas pela forma que precisou tomar para não ser destruído. Se você está mais direto, mais frio, mais quieto, é porque precisou se proteger. E se alguém não entende isso, que se afaste. O seu caminho não é lugar para quem só te queria quando você era facilmente manipulável. Essa é a nova fase. A fase em que você recolhe tudo o que sofreu e transforma em impulso. Não para ferir, mas para construir. Não para impressionar, mas para consolidar. Você não está aqui para provar que mudou. Está aqui para viver a mudança e deixar que os outros lidem com isso como quiserem.
Em algum momento da sua jornada, você percebeu que não era crueldade o que o mundo estava enxergando em você. Era apenas o fim da sua submissão. As pessoas não sabem lidar com quem finalmente decide se proteger. Elas confundem firmeza com frieza, confundem limites com agressão, confundem autocontrole com desrespeito. E, curiosamente, elas só fazem isso quando você assume uma postura que antes não tinha. Quando você era o que sempre aceitava, tudo era conveniente. Quando você era o que calava para evitar conflitos, tudo era confortável. Quando você era o que relevava, o que compreendia, o que doava, tudo era elogiado. Mas o dia em que você diz não, o dia em que não se dobra, o dia em que se escolhe, nesse dia, você vira o vilão. É impressionante como a percepção dos outros muda no mesmo instante em que você muda a forma de existir. Maquiavel já dizia que o comportamento humano é guiado pelo interesse. As pessoas valorizam aquilo que as beneficia e descartam aquilo que deixou de servir. A verdade dura é essa. Ninguém te chamava de bom porque você era bom. Te chamavam de bom porque você era útil. E a utilidade para muitos sempre teve a forma da sua docilidade. Você não reagia, você não se impunha, você não estabelecia limites. E isso fazia de você um terreno fértil para manipulações sutis, pequenos abusos, exigências injustas. E o pior, você normalizava isso sem perceber. Aceitava o fardo com um sorriso cansado, porque acreditava que ser o bom era o caminho mais nobre. Mas Maquiavel nunca acreditou na nobreza como virtude absoluta. Ele via a bondade como uma ferramenta, não como uma identidade. E isso muda tudo, porque agora você entende que não se trata de ser cruel, trata-se de não ser mais moldável. Você não é agressivo, você só deixou de ser passivo. Você não é amargo, você só deixou de ser conveniente. Você não se tornou um monstro, você se tornou alguém que não aceita mais ser pisado de forma silenciosa. E essa mudança assusta. Assusta porque quebra a dinâmica que os outros tinham com você. Assusta porque tira deles o controle emocional que sempre mantiveram sobre suas escolhas. Assusta porque revela, de forma implícita, quem eles eram quando você não tinha força para reagir. Quando você se recusa a desempenhar o papel que te deram, você obriga as pessoas a enxergarem o próprio egoísmo. E ninguém gosta de admitir que se beneficiava da sua fraqueza. Por isso, quando você se levanta, quando se impõe, quando fala com clareza, a narrativa vira instantaneamente contra você. Você mudou, eles dizem, quando na verdade o que querem dizer é: você deixou de ser fácil de controlar. Você está mais frio, eles dizem, quando queriam dizer: agora você percebeu o jogo. Você está diferente, quando queriam dizer: agora não posso mais te usar. A sensação é quase irônica. Você se fortalece para continuar existindo, e o mundo reage como se você tivesse cometido um crime. Mas é aqui que entra a parte mais importante, a parte maquiavélica, consciente, estratégica. Você não deve lutar para provar que continua sendo bom. Esse é o maior erro de quem desperta. Tentar explicar a própria transformação a quem se alimentava da sua fraqueza é um desperdício devastador de energia. Eles não querem te entender. Eles querem te recuperar para o molde antigo. Quanto mais você tenta justificar, mais você volta para a estaca zero. Mais você enfraquece a postura que levou tanto tempo para construir. Entenda isso de uma vez. Você não deve se adaptar às expectativas de quem nunca te ofereceu aquilo que cobrava de você. O mundo te exigia paciência, mas não te oferecia respeito. Te exigia compreensão, mas não te oferecia reciprocidade. Te exigia apoio, mas não te oferecia estabilidade. E agora que você se tornou capaz de dizer basta, eles chamam sua evolução de egoísmo.
A partir daqui, você precisa fortalecer uma convicção. Não existe honra em continuar sendo o que te destrói. Não existe virtude em se manter pequeno. Não existe bondade verdadeira em aceitar relações onde você sempre perde mais do que recebe. Se a sua nova versão é vista como monstruosa pelas pessoas que te exploravam, isso não é um problema, é um diagnóstico. Você não é cruel. Eles é que estavam acostumados demais com a sua docilidade. Quando você toma consciência de que pode corrigir seu caminho, de que pode escolher sua postura, de que pode se autopreservar, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é algo que Maquiavel considerava essencial ao poder. Pessoas previsíveis são facilmente manipuladas. Pessoas imprevisíveis inspiram respeito e, mais importante, inspiram cautela. E o respeito que nasce da cautela é muito mais duradouro do que o respeito que nasce da docilidade. Eles não têm medo do seu lado sombrio. Eles têm medo da sua lucidez, porque lucidez corta laços invisíveis. Lucidez destrói narrativas antigas. Lucidez desmonta manipulações. Lucidez expõe fragilidades que nunca foram suas, foram deles. E você, ao assumir essa nova postura, finalmente percebe uma coisa simples, porém transformadora. Você não é responsável pelo desconforto que sua verdade causa nos outros. A verdade é que você nunca quis ser um monstro. Você apenas queria paz. Mas para ter paz, precisou se tornar alguém que não aceita mais a guerra alheia invadindo a sua vida. Essa é a ironia da maturidade. Você se torna duro para poder ser leve novamente, mas de um jeito que ninguém mais poderá arrancar de você. Você não é cruel. Você não é frio. Você não é arrogante. Você apenas não é mais dócil para quem não sabe lidar com força. E se isso incomoda, que incomode. A sua missão não é ser confortável. A sua missão é ser inteiro. E inteiro você só se torna quando para de se desculpar por finalmente ter aprendido a se proteger. Quando falam em monstro, muitos pensam em algo incontrolável, em fúria cega, em destruição sem rumo. Mas o verdadeiro monstro, aquele que realmente assusta, não é o que grita. É o que calcula, o que observa em silêncio, o que entende o jogo por completo e decide quando, como e se vai jogar. O verdadeiro monstro não é impulsivo. Ele é perigoso justamente porque é lúcido, porque tem sangue frio o suficiente para ver claramente o que precisa ser feito e fazer sem hesitação. Maquiavel sabia disso. Ele não acreditava na bondade cega, nem na maldade por impulso. Para ele, o poder real está na estratégia. E é por isso que sua filosofia incomoda tanto, porque ela exige que você abra mão da inocência, não da integridade. Exige que você enxergue a realidade não como você gostaria que ela fosse, mas como ela é. E a verdade é que o mundo nem sempre recompensa os bons, mas quase sempre teme os preparados. E o medo, como ele dizia, é um sentimento mais duradouro que o amor. Quando você se torna esse monstro estratégico, você muda a ordem do jogo. Porque você deixa de ser guiado por emoção e passa a agir por clareza. Você não ataca, você se posiciona. Você não precisa provar nada. A sua presença já diz o que precisa ser dito. Você não pede espaço, você ocupa. E isso, para quem sempre te viu como frágil, é um choque. O erro de muitos é pensar que a força nasce do grito, do confronto direto, do ataque imediato. Mas o que realmente sustenta um ser humano em um ambiente hostil é a capacidade de observar sem se perder, de pensar sem se contaminar, de decidir sem se explicar. Ser monstruoso nesse contexto é ser inabalável, é não precisar ser violento para ser temido, é não precisar ser cruel para ser respeitado, é não precisar ser amado para continuar de pé. Você não precisa mais implorar por compreensão. Não precisa mais se justificar para manter ninguém por perto. Você só precisa ser claro com você mesmo, porque o que te destruiu no passado não foi sua bondade,
Foi a sua necessidade de ser aceito. Foi o medo de decepcionar, o medo de perder, o medo de parecer duro demais. Só que essa suavidade custou caro. E agora você entendeu. Não dá para continuar doando paz a quem só sabe gerar caos. Ser um monstro não é ser perverso, é ser seletivo. Ser um monstro é ter estrutura emocional para ouvir provocações e não responder. É enxergar manipulações e sorrir por dentro. É ser acusado de frieza e não se importar. Porque você já não está mais tentando ser compreendido, você está ocupado demais sendo livre. E aqui entra um ponto que poucos têm coragem de aceitar. Quanto mais você se fortalece, mais você se afasta de certas pessoas. E esse afastamento não acontece porque você quer brigar. Acontece porque você já não cabe mais em relações pequenas. E sabe o que mais incomoda quem ainda vive de controle emocional? O fato de você não pedir desculpas por ter crescido. O fato de você não voltar para explicar sua ausência. O fato de você não tentar amenizar o desconforto que sua maturidade causa. Maquiavel não escreveu para agradar, ele escreveu para alertar. E talvez essa seja a lição mais incômoda que ele nos deixou. Você não tem obrigação de ser um exemplo moral para um mundo imoral. Você só tem obrigação de sobreviver. De proteger o que é seu. De não permitir que te derrubem com o mesmo golpe 2 vezes. Então pare de achar que está sendo duro demais. Pare de tentar mostrar que ainda tem um bom coração. Quem precisa que você prove isso já não merece a sua presença. Você sabe quem você é. E isso basta. O monstro que você se tornou não é um ser sem alma. É uma alma que se cansou de sangrar em silêncio. Você já tentou o caminho da empatia. Já tentou o diálogo. Já tentou a compreensão exagerada. Já se colocou no lugar dos outros ao ponto de sair do seu. E no final, o que você ganhou? Fadiga, ressentimento, silêncio mal resolvido e um peso constante de estar sempre devendo algo. Agora você virou a chave. Agora você não está mais tentando ser louvado, está tentando ser inteiro. E para isso, você precisou se tornar algo que muitos vão temer. Não porque você se tornou mau, mas porque você se tornou forte, inacessível, incontrolável. E não há nada que assuste mais quem vive da manipulação do que alguém que finalmente aprendeu a se governar. Maquiavel dizia que o príncipe ideal não precisa ser bom. Ele precisa parecer bom quando necessário. Mas acima de tudo, ele precisa ter o poder de ser cruel, se a situação exigir. E você também precisa disso. Precisa ser pacífico por escolha, não por fraqueza. Precisa saber recuar, mas também saber avançar. Precisa saber perdoar, mas também saber cortar. Isso não te torna um vilão. Isso te torna completo. Não se desculpe por ter aprendido a dizer não. Não se desculpe por ter cortado laços. Não se desculpe por não responder mais a certos convites. Não se desculpe por não se explicar. Porque o que vem depois disso é uma nova vida. Uma vida onde você pode andar sem precisar olhar para trás o tempo todo. Uma vida onde você dorme em paz, mesmo que alguns falem mal de você. Uma vida onde você é odiado por quem antes se aproveitava da sua confusão. E isso é uma das maiores libertações que alguém pode conquistar. Você é um monstro? Talvez, mas não como eles imaginam. Você é um monstro porque agora é livre. E a liberdade sempre foi para os fracos um sinal de ameaça. Eles vão odiar sua ascensão, porque ela revela o fracasso deles em te parar. E é aqui que a transformação se torna mais evidente, mais afiada, mais desconfortável para quem nunca esperou te ver inteiro novamente. A sua força não os assusta só por ser força. Ela os assusta porque é um lembrete. Um lembrete de que eles falharam em te destruir, de que te jogaram no chão, te pisaram, te ignoraram, e mesmo assim, você voltou. Não da mesma forma. Você voltou irreconhecível, e é isso que os desespera.
Maquiavel, se estivesse observando essa dinâmica, não enxergaria isso como uma injustiça, mas como um movimento previsível da natureza humana. Para ele, o poder, a autoridade, a autossuficiência sempre provocam desconforto em quem depende da fraqueza alheia para se sentir forte. A sua ascensão revela a fraqueza deles. A sua lucidez expõe a ilusão que eles vivem. A sua calma tira o alimento da provocação que mantinha eles no controle. Eles não te odeiam porque você fez algo de errado. Eles te odeiam porque, de repente, você parou de pedir desculpas por existir. Parou de aceitar migalhas emocionais. Parou de se justificar por tudo. Parou de ser aquele que sempre cedia para manter o clima leve, o grupo unido, o laço funcionando. E no momento em que você parou de girar ao redor deles, o mundo deles entrou em colapso. Você não é odiado pela sua arrogância. É odiado pela sua clareza. E isso não é uma suposição. É uma constatação maquiavélica. Quando um homem se recusa a se curvar, ele se torna uma ameaça para qualquer estrutura que vive da obediência disfarçada de harmonia. E é por isso que, quanto mais você cresce, mais vão tentar diminuir sua trajetória. Quanto mais você se afasta, mais vão inventar versões sobre o motivo da sua saída. Quanto mais você se firma, mais vão te chamar de insensível, egocêntrico, ingrato. Porque você não está mais alimentando o sistema invisível que os mantinha no topo emocional da sua vida. Maquiavel nunca disse que o poder vem de ser cruel. Mas ele disse, com todas as letras, que você não pode depender da aprovação de todos se quiser ser soberano. E o que é a soberania, se não a capacidade de viver de acordo com seus próprios critérios, suportando o peso de ser mal interpretado? Você já percebeu? Aqueles que mais te cobravam leveza eram os que mais te pressionavam. Aqueles que te diziam, você mudou, foram os mesmos que se beneficiaram da sua versão anterior, a mais frágil, a mais perdida, a mais moldável. E agora que você se tornou algo diferente, algo mais inteiro, mais centrado, mais seletivo, eles não sabem como lidar. Porque veja bem, eles te odiavam calado, mas preferiam quando você era calado e submisso. Agora você está calado e livre. Antes, o silêncio era sinal de medo. Agora, é sinal de escolha. Antes, a ausência era fuga. Agora, é proteção. E isso não tem desculpa. Não tem justificativa. Não tem volta. Você não precisa explicar sua ascensão, porque quem merece estar ao seu lado vai entender sem que você diga uma palavra. O respeito real não vem de justificativas, vem de postura, de presença, de uma certa frieza controlada que só quem passou por muito sabe cultivar. A sua nova versão vai afastar gente, mas preste atenção, não é a sua frieza que afasta, é a dependência emocional deles que não encontra mais onde se prender. Eles vão te acusar de se achar melhor, de estar em outra vibe, de subir a cabeça. Mas no fundo, o que os irrita é que você finalmente percebeu o seu valor. E esse é o tipo de percepção que não pode ser desfeita. Uma vez que você entende que não precisa mais se diminuir para caber, você nunca mais se permite voltar ao tamanho anterior. E isso incomoda, porque sua nova forma não é só uma forma, é uma ameaça silenciosa às estruturas emocionais que te mantinham amarrado. Maquiavel dizia que o príncipe deve estar disposto a agir contra os sentimentos, se for necessário para garantir o equilíbrio do seu poder. E isso é mais atual do que nunca, porque às vezes amar demais é um risco, perdoar demais, um convite à repetição, ceder demais, uma forma de traição a si mesmo. Você não se tornou frio, você se tornou responsável pela sua energia. E esse tipo de responsabilidade, silenciosa, seletiva, calculada, é confundida com egoísmo por quem só sabia lidar com você como uma fonte de validação. Você percebe isso quando, ao dizer não, o outro explode. Quando, ao se afastar,
o outro faz drama. Quando, ao não responder, o outro cria histórias. Eles queriam sua presença, mas não sua liberdade. Queriam sua lealdade, mas não sua soberania. Queriam você por perto, mas do jeito que sempre serviu a eles. E agora, que você está presente apenas onde faz sentido, a presença virou ausência. E a ausência virou ameaça. Mas você não deve recuar. Não deve tentar se explicar. A força da sua presença não está em convencer ninguém. Está em manter o seu eixo, mesmo quando o mundo te chama de monstro. Você sabe o que teve que fazer para sobreviver. Você sabe o que teve que abrir mão, o que engoliu calado, o que suportou em silêncio. Então não permita que a opinião dos outros se torne mais relevante que o processo que te reconstruiu. Eles vão continuar te odiando. Vão continuar tentando te reduzir a rótulos simples. Mas a verdade é que toda essa raiva é só uma máscara mal feita para esconder a frustração de não terem conseguido te parar. Você cresceu. Eles não estavam preparados para isso. E você não está aqui para pedir desculpas. Você não deve satisfações. Nunca deve. A ninguém. A única coisa que você realmente deve ao mundo, se é que deve alguma coisa, é a sua presença. Uma presença que não se explica, não se desculpa, não se ajusta para caber nas medidas de quem sempre tentou te diminuir. Porque no final das contas, o que mais incomoda os outros não é o que você diz, é o que você se recusa a justificar. Esse é o ponto onde a sua evolução se consolida. Quando você finalmente entende que não está mais aqui para viver em função da narrativa alheia. Quando compreende que cada passo que deu até aqui, mesmo aqueles que pareciam tropeços, fazia parte de uma reconstrução que ninguém mais poderia entender, porque eles olharam apenas a superfície. Mas você conhece o fundo, conhece o abismo, e conhece o que foi necessário sacrificar para não ser engolido por ele. Maquiavel sabia, o poder não está em ser temido por capricho, está em não depender do afeto para existir. Está em ser respeitado mesmo quando mal interpretado. Está em permanecer inabalável mesmo quando tudo à volta grita para que você recue, e é isso que você se tornou. Não um monstro irracional, mas alguém que aprendeu a não se curvar. Alguém que cansou de pedir permissão para ser inteiro. Alguém que entendeu que não precisa de plateia para confirmar sua força. Você não precisa contar sua história. Não precisa provar que mudou. Muito menos convencer os outros de que essa mudança foi necessária. Sua ausência falará por você. Sua calma será seu argumento. Sua presença, onde ela existir, será um lembrete silencioso de que você agora escolhe, e não mais implora. Você não está em guerra com ninguém. Você não está tentando vencer ninguém. A única coisa que você está fazendo é parar de perder. Parar de se doar onde não existe reciprocidade. Parar de explicar sua dor para quem a causou. Parar de oferecer compreensão para quem só te procurava para se aliviar às suas custas. Parar de carregar culpas que não são suas, medos que não te pertencem, expectativas que não te representam. E esse parar, esse recuo calculado, é o seu ato mais revolucionário. Maquiavel não escreveu para idealistas, ele escreveu para estrategistas. E se você chegou até aqui, você já entendeu. A sua nova fase não é sobre provar seu valor, é sobre viver de forma tão fiel a si mesmo que o mundo se veja obrigado a te enxergar com novos olhos, ou a não te enxergar mais. E tudo bem, porque você não veio até aqui para ser entendido por todos. Você veio para ser inteiro, mesmo que incompreendido. As pessoas vão tentar se aproximar. Algumas para entender essa nova versão. Outras apenas para tentar trazer de volta a antiga. Mas você vai saber quem é quem, e não será preciso dizer nada. Porque quem viu o que você viveu, quem realmente conhece suas cicatrizes, vai respeitar seus limites sem que você precise levantar a voz. E quem não respeitar, não merece nem mesmo sua explicação.
A partir de agora, o seu silêncio será a sua defesa. Sua ausência será a sua fronteira. E sua energia, um território sagrado que ninguém mais acessa sem merecer. Você não será mais aquele que se entrega por medo de perder. Você será aquele que se preserva por saber o valor que tem. Então, se alguém vier te dizer que você está diferente, sorria. Se vierem te acusar de ter se tornado difícil, apenas observe. Não se defenda. Não se explique. Não se diminua, porque diferente de antes, agora você entendeu. A única coisa que você deve aos outros é o direito de te ver de longe, caso não tenham sabido te valorizar de perto. Você se tornou o que era preciso, não o que esperavam, não o que pediram, muito menos o que suportariam. E não, você não vai se desculpar por isso. Se essa mensagem encontrou você num momento em que tudo parecia ruir, então talvez seja porque já estava na hora de reconstruir do zero. Se isso te tocou, deixa seu like. Ele me mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora no canal. Os próximos vídeos vão continuar essa jornada, passo a passo, com a filosofia de Maquiavel aplicada à vida real, sem romantismos, sem promessas vazias, só o que transforma. E comenta aqui embaixo: eu não me desculpo por me tornar forte. Vamos ver quantos aqui estão prontos para viver com essa consciência. E se você quer continuar nessa linha de reflexão, já escolhe o próximo vídeo. Ele te espera com mais provocações, mais verdades e mais força. Nos vemos lá.